Fala, torcedor vascaíno. O Vasco fez uma proposta pelo atacante Biel, que joga no Sporting de Portugal. Aquele Biel que tem passagens pelo Fluminense e também pelo Bahia no futebol brasileiro. E o atacante Rayan, a joia do Vasco da Gama. A pedido do Fernando Diniz, não vai ser negociado por agora nessa janela do meio do ano. Rayan, que após a chegada do Fernando Diniz, cara, se tornou uma peça fundamental no time titular e uma peça insubstituível. E para você ver a importância do Fernando Diniz no time do Vasco, a pedido dele, o Vasco não vai negociar o Rayan nessa janela agora do meio do ano. Deve deixar talvez ali para a janela do final do ano. E o JP, vocês lembram? JP, que é volante da base do Vasco da Gama, foi emprestado ao Avaí da Série B, começou muito bem lá, e muito elogiado pelos torcedores do Avaí, mas após um tempo, hoje o JP está perdendo espaço no time titular do Avaí. Isso mesmo que você ouviu. Mas é claro, se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é João. Você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Dá essa moral pra gente, que é importantíssimo, beleza? Perdão pelo visto assim nessa hora também, tá? Não é só vídeo pela manhã, porque eu tive um problema, ok? Enfim, vamos para as informações, pessoal. A primeira informação que a gente vai falar aqui agora é sobre o volante JP. JP que começou muito bem no Avaí, foi muito elogiado pelos torcedores e tudo mais. O Avaí também se manifestou que queria comprar o volante. Não sei hoje mais se o Avaí ainda quer comprar ele, né? Porque o JP tá emprestado do Vasco ao Avaí. Mas é o seguinte, olha aqui, ó. O Avaí, ele jogou no dia de ontem contra o Volta Redonda, lá no Raulindo Oliveira, tá? Pelo Brasileirão da Série B. E você vê na escalação do time titular do Avaí que não tem o JP. O JP, ele está no banco de reservas ali, ó, camisa 80. JP. JP que começou muito bem no Avaí, começou como titular sem dúvida nenhuma, torcedor do Avaí elogiando pra caramba o jogador, mas agora tá perdendo espaço, né? Então pra você ver, né, é um jogador que tem qualidade, na minha opinião, pode ajudar, né, mas tá perdendo espaço em um time que é fraco, na minha opinião, lá na Série B. Aí você vê, o Matheus Gilbert colocou, ó, volante JP vem perdendo espaço no Avaí, saiu no intervalo das últimas 4 partidas, tá? Então pra você ver, ele jogou 4 partidas como titular, e aí ele saiu no intervalo, jogou 45 minutos. E hoje, né, que no caso era ontem, ele começou o jogo no banco de reservas contra o Volta Redonda. Após um começo muito bom, caiu de rendimento. O que vocês acham sobre o JP aí, cara? Você acha que é um jogador que pode dar o Vasco da Gama ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Agora, outra informação que tem é sobre o atacante Biel, tá? Segundo a informação do André Hernan, lá do UOL Esporte, né? O André Hernan, que é bastante conhecido pelo Sport TV, pela Globo, etc. Vamos lá. A informação que ele deu no dia de ontem, pessoal, é a seguinte. Atenção, o Sport de Portugal tem 4 propostas de clubes brasileiros por Biel. São eles Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e também o Vasco da Gama. Todas as ofertas são por empréstimo até junho de 2026, tá? O clube português ainda não definiu o futuro do jogador, que não vem tendo muito espaço e fez apenas 7 jogos com a camisa do Sport. O ex-Bahia, Biel, foi comprado pelo Sport na época por 8 milhões de euros. Na época foi cerca de 50 milhões de reais na cotação atual. Fixos, mais 2 milhões de euros, que é 13 milhões de reais em bônus e por metas, né? Então, cara, pra você ver, é um atacante, vocês conhecem o Biel ou não conhecem? Fala pra mim, coloque na descrição, nos comentários. Biel é um jogador que se destacou bastante no Bahia, é um jogador jovem, querendo ou não, se eu não me engano ele fez base do Fluminense, né, mas no Bahia foi onde ele mais se destacou, e aí o Sport comprou o jogador por um preço ali muito alto, né, no caso ali foi cerca ali de 8 milhões de euros, foi cerca de 50 milhões de reais pelo jogador. E aí tá aqui os números do Biel para quem quer saber. O Biel ele hoje tem 24 anos de idade, jogador muito jovem, como eu falei para vocês, né? Ele nasceu em Maracanaú, ele tem 1,70 de altura, ele é ponta esquerda, é um jogador que brigaria ali pela posição com o Nuno Moreira, tá? O agente dele é o Pro Manager
Ele vale no mercado hoje 5 milhões de euros, tá? O Vasco não vai comprar o jogador. O Vasco quer um empréstimo do jogador, tá? Então, lembrando em relação a isso. Ele tem um contrato com o Sport, pessoal, até o dia 30/6/2026. Então, cara, até tem 4 anos de contrato aí, né, cara? 4 anos de contrato o jogador ainda tem com o Sport de Portugal. Então, cara, o Vasco, para comprar o jogador, teria que pagar ali cerca de mais ou menos 5 milhões de euros. É um jogador que jogou muito bem no Campeonato Brasileiro, tá? Ele joga na ponta esquerda. Sua posição principal é a ponta esquerda, onde mais se destaca. E ele também joga como segundo atacante, também como ponta direita. Mas não é a posição ideal, né? Olha aqui, ó, ele tem passagem pelo Fluminense, sub-20. Depois ele subiu pro time profissional. Aí depois ele foi pro Grêmio. Do Grêmio ele foi pro Fluminense novamente. O Fluminense emprestou, na verdade, vendeu ele para o Bahia. E aí o Bahia vendeu ele para o Sport de Portugal, né, cara? É um jogador que eu acho um bom jogador. Acho que no Vasco ele serviria, por mais que ele tá mal no Campeonato Português. Eu acho que é um jogador que me agrada, né? Ele tem na temporada atual aí, ó, 10 jogos só. 0 gols e 1 assistência. 254 minutos jogados. Jogou poucos minutos com a camisa ali do Sport, né? Temporada 23 e 24 foi a temporada que ele jogou no Bahia, tá? Olha ali, ó. 48 jogos, 6 gols e 10 assistências. 6 cartões amarelos e 1.855 minutos jogados. Tinha tem o Bahia, o Biel com o Bahia, né, cara? Jogando no Bahia. É um bom jogador, acho um bom jogador, né? Mas eu não acho que hoje ele chegando no Vasco ele consegue a titularidade no lugar do Nuno, tá? Eu acho que o Nuno hoje ele é titular absoluto no Vasco da Gama. É um jogador muito importante. É claro que são características diferentes. O Biel é mais de velocidade, mais de força, né? Força que eu digo de arranque, né? De velocidade. O Nuno não é esse jogador de velocidade. É um jogador que cadencia mais a bola, que tem mais qualidade, na minha opinião, do que o Biel. Mas, né, não custa nada o Vasco contratar um Biel ali, até porque a gente está disputando 3 competições. Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? E tenho certeza absoluta que o Nuno não vai aguentar jogar todos esses jogos. Então é bom ter um cara bom ali no banco de reservas. Um cara que vai ajudar. Apesar que em agosto agora também vai ter a volta também do DVD, né? Do David, que pode ajudar pra caramba também o time do Vasco da Gama. Então é um jogador que tem passagens pelo Bahia, pelo Fluminense, pelo Grêmio e tudo mais, né? Temporada 22 e 23 do jogador, vamos dar uma olhada aqui também. Ó, 48 jogos, 11 gols, 7 assistências. Então, cara, ele fez 2 anos lá no Bahia, né? 2 anos no Campeonato Brasileiro. Ele foi muito bem, né? Ele foi muito bem. Ele foi um dos destaques do Bahia, né? Mas hoje, 2024 e 2025, ele no Sport de Portugal teve algumas oportunidades, mas não agradou tanto e hoje ele é um cara que não é nem relacionado para as partidas. E que aí tá no mercado e que o Vasco fez uma proposta pelo jogador, segundo o André Hernan, tá? Biel é esse jogador aí que tá na tela, tá ok? Vocês viram na capa também, beleza? O que vocês acham sobre ele? Vamos dar uma olhada sobre as lesões, ver se ele tem lesão ver se ele teve lesão ultimamente. Ó, histórico de lesões. Ele teve um problema muscular na zona lombar, né? Ele teve um problema na zona lombar no dia 26/10/2024, ano passado. Ficou 25 dias fora. Perdeu 3 jogos pelo Bahia. Ano passado também teve um problema nas costas. Ficou 67 dias fora. E 9 jogos perdidos. Enfim, hoje em 2024 e 2025, lá no Sporting, ele não teve problema com lesão, né? A gente tá vendo ali que as lesões são tudo ali do época que ele jogava no Bahia. Bom, outra informação que tem, pessoal, é sobre o menino Ryan, né, cara? Que é uma joia do Vasco da Gama, é um diamante do Vasco, onde o Vasco pode ganhar muito dinheiro com a venda dele. Só que após a chegada do Fernando Diniz, cara, o Ryan hoje ele se tornou uma peça insubstituível no time titular, né? O Vasco não acha, por agora, um cara ali que joga pela ponta direita, que tá jogando mais bola que o Ryan. O Ryan hoje, se eu não me engano, é um dos jogadores mais regulares do elenco do Vasco da Gama. Tá jogando muito bem mesmo. Essas últimas partidas aí, né? Bola no travessão contra o Fluminense, gol contra o São Paulo, né? Jogando muito bem contra o Bragantino. Antes do Bragantino jogou muito bem também. Fez gol contra o Operário pela Copa do Brasil. É um jogador muito importante. Se tornou um jogador muito importante após a chegada do treinador Fernando Diniz. E após chegar o treinador Fernando Diniz, o Diniz fez um pedido, tá? Não só o Diniz, mas após a chegada do Admar Lopes, que é o novo diretor do Vasco da Gama, que também vai ser apresentado no dia de hoje, né? Vamos lá.
Vai ou não vai? Ryan pode ficar no Vasco após a chegada de Admar Lopes. Com a nova gestão do executivo de futebol, Admar Lopes e a solicitação do treinador Fernando Diniz, o atacante Ryan não deve ser negociado nesta janela de transferências do meio do ano. O jogador é visto como um dos pilares da equipe pelo treinador, que acredita que ele poderá ser mais valorizado ao término da temporada. Essa informação foi dada pelo Atenção Vascaínos, tá? Em relação ao atacante Ryan. Então, pra você ver, eu realmente concordo, cara. Eu acho que hoje, né? Há um tempo atrás eu falava pô, eu venderia o Ryan hoje por 100 milhões de reais. Agora, hoje, eu não vendo o Ryan por 100. Eu vendo o Ryan ali por 150, 130, 140 milhões de reais. Eu acho que o Ryan agora com o Fernando Diniz ele vai se valorizar cada vez mais, se Deus quiser, e vai conseguir ajudar o Vasco aí, né, com uma futura venda dele para um time gigantesco do futebol europeu. E aí lá se destacar cada vez mais. A gente vai torcer cada vez mais pela carreira do Ryan, porque é um moleque da base do Vasco da Gama que renovou com o Vasco, porque ele ama o clube, né? O pai dele é um ídolo do Vasco da Gama também. Muita gente considera o Valquimar como um ídolo e é o pai do Ryan. Enfim, é um jogador que hoje se tornou uma peça insubstituível no time do Vasco da Gama e que a pedido tanto do Fernando Diniz, mas após a chegada do novo diretor do Vasco da Gama que foi apresentado no dia de hoje, a gente vai falar um pouco sobre ele no vídeo daqui a pouco, tá? É um cara ali que vai permanecer no Vasco da Gama por agora, pelo menos, né? Para se valorizar cada vez mais, para talvez na janela do final do ano ele ser vendido ali por um preço muito mais alto, muito mais caro, né? Querendo ou não. Ok? Então é isso, gente. Falamos aí nesse vídeo sobre JP, que perdeu espaço lá no Avaí na Série B, né? Quero a opinião de vocês sobre ele também. Falamos sobre Biel, que é ex-Bahia, ex-Fluminense, ex-Grêmio e tudo mais. Quero a sua opinião também aqui nos comentários sobre o atacante, o que você acha. E também falamos sobre a situação do atacante Ryan, que após a chegada do Admar Lopes, novo diretor do Vasco da Gama, e também a pedido do treinador Fernando Diniz, o Ryan deve aí, não deve ser negociado por agora nessa janela de transferências do meio do ano, que já se inicia inclusive no mês que vem, tá? Daqui ali mais ou menos uns 10, 12 dias aí, deve aí acontecer, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo que é muito importante. Ajuda pra caramba o nosso canal, o nosso conteúdo. É super importante e ajuda de verdade. Beleza? Saudações vascaínas. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Hypem o vídeo também, não se esquece, tá? Eu tô tentando programar algo certinho, tá? Eu tô tentando fechar com um designer pra fazer uns designs aqui pro canal novo, pra gente voltar com as nossas lives ali 100%, tá? Por enquanto vai ser só vídeo aí, pelo resto de semana. Eu vou tentar fazer umas 2 lives na semana, umas 3 lives por aí. A gente vai focar mais nos vídeos, né? 2 vídeos no dia e também ali naquela situação de reações, né? A gente agora vai postar essas reações aí e tudo mais. Amanhã tem PSG e Botafogo. Vamos ver se o Botafogo vai perder pra esse PSG aí. A gente vai postar vídeo aqui no canal. Beleza? Então é isso. Obrigado pela moral de todos. Saudações vascaínas. Deixe seu like. Hype esse vídeo que é muito importante. Eu vou avisar vocês, tá? Depois no short. Gravar um short explicando tudinho o que vai acontecer com o nosso canal. Tô tentando fechar com um designer para fazer novas artes aqui pro canal, para iniciar live, final de live, tela nova para react, enfim. Vocês vão ficar de olho aí que vai ficar bem maneiro. Aposto com vocês, ok? Então é isso, um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas, abraço. E daqui a pouco tem vídeo novo no canal, hein? Mais 5h30, por ali, tá? 4h30, 5h30, por ali a gente tá postando outro vídeo. Tamo junto.